Todo mundo te diz que amizades verdadeiras duram para sempre, que se o laço é genuíno, se a conexão foi profunda em algum momento do passado, ela magicamente resistirá ao teste impiedoso do tempo, à distância geográfica, às mudanças de emprego, aos novos relacionamentos e às sucessivas mortes e renascimentos que compõem a vida adulta. Eles mentem para você. E o pior é que mentem com uma facilidade assustadora, quase acolhedora, porque a narrativa do para sempre é infinitamente mais confortável do que lidar com a dor do luto. A cultura pop, os filmes que você consumiu na adolescência, as campanhas publicitárias e até as postagens altamente curadas nas redes sociais, tudo ao seu redor foi cuidadosamente desenhado para te convencer de que perder um amigo é, no fundo, um fracasso pessoal, uma falha de caráter, um atestado de que você é incapaz de manter as pessoas por perto, ou que há algo intrinsecamente errado e quebrado na sua maneira de amar. Mas a verdade que ninguém quer engolir, a pílula mais amarga e silenciosa desse processo de amadurecimento que você está atravessando agora, é que a imensa maioria das pessoas que cruzaram o seu caminho possuía uma data de validade. Elas eram apenas capítulos. E não há absolutamente nada de malicioso, errado ou doente nisso. Deixar alguém ir embora, aceitar que o ciclo se fechou, não é um ato de traição. É uma exigência biológica, psicológica e espiritual incontornável para o seu próprio crescimento. Quando você tenta arrastar uma pessoa do seu passado para o seu presente, à força, você não está salvando uma amizade, você está montando um museu de cera. Deixa eu te apresentar um conceito que talvez coloque em palavras o peso exato que você está sentindo no meio do peito já faz algum tempo. Na antropologia e na psicologia profunda, existe um fenômeno conhecido como liminaridade, ou espaço liminar. O liminar é a soleira da porta. É o corredor transitório e silencioso, a sala de espera entre o que você era e o que você inevitavelmente vai se tornar. Quando habitamos o espaço liminar, o nosso cérebro entra em colapso porque ele perde os pontos de referência antigos, mas ainda não construiu os novos. Além disso, no início dos anos 90, o antropólogo britânico Robin Dunbar mapeou a arquitetura social humana e descobriu algo que quebra qualquer romantismo. O nosso neocórtex possui um limite físico de processamento. O conhecido número de Dunbar prova que a nossa capacidade cognitiva só nos permite manter, no máximo, cerca de 150 conexões sociais estáveis de forma simultânea. E mais perturbador ainda, o nosso círculo de intimidade profunda comporta, estourando, 5 pessoas. O seu cérebro simplesmente não foi desenhado pela biologia evolutiva para carregar o peso emocional de todas as pessoas que você já amou, conheceu ou com quem já dividiu um segredo. Isso não é uma teoria barata de autoajuda ou uma desculpa esfarrapada para ser antissocial. Isso significa, na prática, que para que uma nova versão sua possa respirar, para que novas dinâmicas se estabeleçam e para que você evolua sem ser esmagado pelo peso do próprio passado, o espaço interno precisa ser esvaziado. A vida é como o outono. A árvore precisa soltar as folhas mortas, não porque as odeia, mas porque essa é a única maneira de sobreviver ao inverno e florescer de novo. O grande drama humano é que ninguém nos ensinou a realizar o velório de pessoas que continuam vivas. Ninguém nos deu um manual sobre como processar o luto de alguém que ainda respira, trabalha, viaja e sorri, mas que simplesmente morreu para a nossa realidade. Pensa na sua rotina recente. Reviva mentalmente os seus últimos dias. Você chega em casa depois de um dia exaustivo em que o seu limite social foi testado ao máximo. Você senta no sofá, sente aquele zumbido de cansaço nos ouvidos e, no piloto automático, pega o celular. Você abre as redes sociais e os stories começam a rodar. De repente, lá está o rosto daquela pessoa. Aquela pessoa que há 5 ou 6 anos conhecia o mapa completo das suas inseguranças.
Vocês dividiam madrugadas, riam de coisas que ninguém mais entendia, faziam planos absurdos para um futuro que parecia uma certeza inabalável. E agora você assiste a um vídeo curto de 15 segundos da viagem dela, ou do jantar que ela preparou, com pessoas que você nem sequer conhece os nomes. E ao ver isso, um vazio frio, uma pontada de melancolia indescritível se instala no seu estômago. Você olha para a tela e sente que está espiando a vida de um completo estranho que, por um acaso do destino, usa o rosto do seu antigo melhor amigo. Você às vezes até pensa em reagir à foto. Você chega a abrir o teclado, digita uma mensagem genérica, mas a tela pisca e você apaga antes de enviar. E aí, quando o silêncio do seu quarto te confronta com essa inércia, você justifica isso dizendo para si mesmo que é só a vida adulta acontecendo, que é a temida falta de tempo. Você se convence de que todo mundo está correndo demais, focado em pagar boletos, construir carreiras e sobreviver ao sistema. Quando der, a gente marca alguma coisa, você pensa. Mas vamos ser brutalmente honestos aqui, apenas eu e você, nesse silêncio que você escolheu para me ouvir hoje. Isso não é falta de tempo. Isso não é a mera correria do dia a dia ou o cansaço do trabalho. Isso é covardia emocional de ambas as partes. É a recusa covarde e complacente em aceitar que o terreno comum secou por completo. A ponte que ligava as ilhas de vocês desabou e a água levou os escombros. Vocês já não habitam o mesmo universo moral, as mesmas prioridades, nem possuem as mesmas feridas. Vocês estão segurando a ponta de um laço invisível não pelo que a pessoa é hoje, nem pelo valor que ela agrega ao seu momento atual, mas exclusivamente pelo conforto nostálgico, pela segurança infantil de quem vocês eram quando estavam juntos no passado. Vocês estão servindo café na mesa de jantar para um fantasma. E manter esse fantasma de estimação na sua sala de estar, alimentando-o com curtidas esporádicas e promessas vazias de "vamos nos ver", está sugando furtivamente a energia vital que você deveria estar usando para habitar o próprio presente. É um dreno invisível na sua bateria social. O problema central de estarmos vivendo essa epidemia de laços apodrecidos é que o ecossistema digital que habitamos foi meticulosamente, quase diabolicamente, otimizado para não deixar você esquecer. A indústria da tecnologia e o mercado de redes sociais lucram quantias obscenas em cima da sua nostalgia não resolvida e do seu medo da solidão. Eles te vendem a ilusão de conectividade contínua e embalam isso em termos brilhantes de comunidade, quando na verdade estão apenas transformando você no zelador de um cemitério virtual. As plataformas disparam notificações diárias como lembranças de 3 anos atrás, reavivando memórias que deveriam descansar em paz. Esses gatilhos são artefatos desenhados em laboratórios de engenharia comportamental para te provocar pequenos choques de dopamina misturados com melancolia profunda. Porque mentes tristes e saudosistas rolam o feed por muito mais tempo. O Vale do Silício odeia o fim natural das coisas. Para o algoritmo, a impermanência é um defeito de design, não uma lei da natureza. O sistema exige que você se mantenha perpetuamente conectado ao colega de ensino fundamental, à vizinha da adolescência e ao ex-colega de trabalho, apenas para que a colossal teia de extração de dados continue rentável. O custo real dessa hiperconexão ilusória é devastador para a sua psique. Enquanto você consome fragmentos mastigados da vida atual dessas pessoas, através de uma tela de vidro iluminada, nutrindo a falsa crença de que está mantendo alguma forma nobre de afeto ou lealdade, você está, na verdade, se anestesiando. Você consome essas atualizações irrelevantes como quem toma um analgésico fraco para suportar a dor de estar emocionalmente paralisado. Ao tentar ser presente na vida de quem já ficou para trás, você se torna ausente na sua própria vida. Você se recusa a trancar a porta de trás da sua casa porque, na internet de hoje, as portas nunca são permitidas a se fecharem de verdade. Elas ficam eternamente entreabertas,
num estado de purgatório social, deixando entrar uma corrente de ar gelado que não te deixa aquecer a casa para quem está sentado com você agora, no sofá da sua realidade imediata. A saída para esse estado de dormência exaustiva, para esse luto invisível que te consome, não é o que a internet prega. A saída não é mandar um texto dramático de encerramento em 3 parágrafos, exigindo fechamento. Não é bloquear a pessoa num rompante de raiva injustificada, nem criar um conflito caótico onde só existe um esvaziamento pacífico. A solução não te oferece a catarse dos filmes. Ela exige atrito interno. Exige que você tenha a maturidade esmagadora de viver o luto sem plateia. Exige que você assuma a dolorosa responsabilidade de enterrar a relação no silêncio da sua própria mente, reconhecendo que alguém não precisa se tornar um vilão, cometer um erro terrível ou te trair para que a história de vocês simplesmente acabe. A utilidade mútua, o espelhamento da juventude e o carinho sazonal que vocês trocaram cumpriram o papel deles perfeitamente. O ciclo foi bem sucedido exatamente porque terminou. A escolha diante de você agora é binária e inescapável. Você pode continuar voltando teimosamente para as primeiras páginas desse livro que você já leu, alimentando a ilusão de reanimação, checando perfis compulsivamente e carregando a culpa corrosiva e inútil de nunca responder ou marcar o bendito café, perpetuando o cansaço. Ou você pode finalmente abrir as mãos e soltar a corda que está queimando os seus dedos. Você pode olhar para a imagem mental que tem dessa pessoa, agradecer em silêncio pela versão dela que te ajudou a não enlouquecer naqueles anos difíceis e aceitar que o contrato expirou. O universo não cobra multa rescisória por encerramentos naturais. Deixe que o capítulo termine com a dignidade soberana do silêncio, sem anúncios, sem brigas, sem promessas vazias. Feche esse vídeo agora. Solte o celular de cara para baixo sobre a mesa. Pegue a sua xícara, sinta o calor do café nas mãos. Olhe pela janela. Escute o barulho banal da rua lá fora e aceite, de uma vez por todas, que o seu presente é o único lugar onde você realmente existe. Algumas pessoas nasceram para ser estações, não a árvore. Aceite a passagem do tempo e vá viver o que sobrou do seu dia.